Olá, seja muito bem-vindo a mais um tema da nossa série de estudos da Bíblia, Como se tornar um herói. Nós estamos vendo um pouquinho sobre os personagens, não apenas do jogo, mas também da Palavra de Deus, e a gente está aprendendo com os seus erros, com as suas falhas, mas também com os seus acertos. Só que hoje não é qualquer um que nós vamos estudar. Uma das lições mais importantes da Bíblia é que Elohim, o Deus Criador do Universo, está do seu lado. Não precisamos ter medo dele. Ele não está contra nós, então não há necessidade de lutar contra ele. Ter o Ser Supremo do Universo ao nosso lado é uma coisa incrível, não é mesmo? Em hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, a palavra Elohim significa algo como um ser supremo ou poderoso. E essa é uma das palavras que são usadas para descrever Deus na Bíblia. A Bíblia é clara sobre o imenso poder de Deus. Ele é o herói ontem, hoje e para sempre. E ainda assim, ele se preocupa profundamente comigo e contigo também. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Pergunta o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 34. E a resposta curta é: ninguém. Elohim está simplesmente em um nível diferente. Pense nos personagens secundários salvos por super-heróis em qualquer filme da Marvel. Você lembra das suas expressões de espanto quando o herói entra em cena para salvar o dia? A sensação de ser resgatado não passa de uma ficção no universo da Marvel, mas representa numa escala infinitamente menor o plano de Elohim para nós, humanos. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nós vemos: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Elohim quer claramente o melhor para nós. Embora seja impossível para nós compreender, Deus é anterior a tudo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória, antes do começo do mundo. Deus estava preocupado com o nosso bem-estar antes mesmo do tempo. Elohim é independente de todas as limitações de tempo e espaço que experimentamos como seres humanos. E isso não o reduz a uma força impessoal, mas significa que ele não olha para o tempo da forma como nós olhamos, ou seja, linear e finita. Ele ofusca o tempo. Ele não tem princípio e não tem fim. E a razão humana nunca será capaz de compreender essa natureza infinita de Elohim. No Salmo 90, versículo 2, Davi diz: Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque Deus está acima do tempo e das leis naturais, é absolutamente surpreendente que Ele queira que nós, humanos, vivamos com Ele por toda a eternidade. Esse amor, esse anseio paternal de perdoar, redimir, de restaurar, é o que coloca Elohim em sua própria classe de heróis. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, nós vemos: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Elohim quer que sejamos capazes de romper totalmente com o nosso passado. E é por isso que a Bíblia diz que Ele é digno de louvor. Elohim é digno de nosso respeito e adoração. Já o Salmo, capítulo 145, versículo 3, ensina que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. É uma boa ideia recordar todos os dias de suas incríveis qualidades. Com esse herói bíblico do seu lado, não há nenhum desafio muito grande e nenhuma ameaça que não possamos superar. Elohim está determinado a fazer coisas surpreendentes em nossas vidas. O que é extraordinário em Elohim é que, ao contrário dos heróis humanos da Bíblia, que até podem ser comparados uns aos outros, ninguém mais pode ser comparado a Elohim. Simplesmente não existem deuses além dele. Senhor, não há ninguém semelhante a Ti. Tu és grande e Teu nome é poderoso. De Jeremias capítulo 10, versículo 6. Esse é um ponto muito importante para lembrarmos. Se adoramos alguém ou qualquer outra coisa, equiparando-os a Deus, essa coisa adorada
torna-se um ídolo, um falso Deus. Nos 10 mandamentos, Elohim proíbe especificamente a adoração de outras supostas divindades. E isso significa que nada deve interferir no nosso relacionamento com Elohim. Ele deve ser o nosso foco. Ele tem que vir primeiro, ou estamos adorando outra coisa. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma verdade importante num mundo moderno cheio de distrações. Para manter esse foco único em Elohim, é importante que passemos tempo estudando a Bíblia para conhecê-lo. O Salmo 119, versículo 5, ensina de uma forma maravilhosa que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As Escrituras devem ser a nossa única fonte de pesquisa ou verdade à medida que conhecemos o nosso Pai Celestial. Sem esse enfoque, é extremamente fácil nos iludir e cair em quase tudo que existe por aí. Outro lado sobre Elohim é que desafia a lógica e o diferencial dos heróis humanos da Bíblia é o fato de que ele é um só Deus, mas 3 pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui, Paulo pede a bênção de Elohim no sagrado mistério das suas 3 pessoas para que eles estejam com os coríntios. Isso é parte pela qual existe um profundo senso de mistério em Elohim. Se você olhar para a palavra em hebraico Elohim, descobrirá que ela é um substantivo em plural. Existem 3 pessoas que constituem o que é chamado de divindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles atuam juntos como um único objetivo e são conhecidos pelos cristãos como a Trindade. Essa natureza trina de Deus não é algo que compreendemos naturalmente como seres humanos finitos, porque há muitas coisas sobre Deus que não entenderemos, que acabam escapando de nós. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse mistério é algo que deve nos possuir de reverência e de um real respeito por alguém muito, mas muito maior que nós, que deseja que o amemos e confiemos nele como nosso Pai. Elohim é a fonte de todo o poder criativo. E a Bíblia diz que o Deus Criador estava presente no início do mundo e criou tudo em 6 dias literais. O que é belo é que Deus nos amou tanto como seres humanos que criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, à sua imagem. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Nós, como humanos, seguimos o maior herói da Bíblia dessa forma. Não deveríamos perder o que nos foi dado como garantia ou deixar de viver de acordo com o lindo potencial que nos foi dado por Elohim na criação. O Deus que nos criou à sua imagem nos chama de filhos e Ele mesmo disse que é uma semelhança familiar na forma como refletimos a sua imagem. Parte de viver à altura do nosso potencial em Deus significa seguir a Bíblia como uma espécie de manual de instruções para a vida, fornecida para nós pelo próprio Elohim, o Criador. Uma das coisas importantes que Ele criou para nós, desde o início, foi um dia de descanso. Na verdade, Elohim, o herói mais poderoso do universo, fez questão de descansar após 7 dias de criação no mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que Deus descansou de todo o seu trabalho no 7º dia. Era importante para Deus dar o exemplo pessoal de descanso nesse 7º dia e que Ele chamou de Shabat. Elohim nos ordenou como humanos que seguíssemos seu exemplo para que tivéssemos um tempo semanal para nos recarregarmos e reconectarmos com Deus, com a nossa família e com a nossa comunidade. Este convite para desconectar semanalmente mostra que Elohim é o Deus do equilíbrio. O que chega aí a explodir a mente é que, apesar de ser esse ser todo-poderoso, mesmo assim, Deus deseja ter um relacionamento conosco, baseado no amor. Se você está tendo problemas em conciliar essa imagem de um Deus amoroso e compassivo com o que você ouviu sobre existir um Deus zangado no céu, pronto para revidar qualquer ato pecaminoso, atirar raios em vocês, saiba que eu não culpo você. A narrativa que existe em nossa sociedade não faz justiça a Deus. A forma como as pessoas leram a Bíblia durante muito e muito tempo colocou Deus numa caixa. Chegou a hora de descobrir o Elohim
da Escritura. Deus é um juiz justo, mas mais ainda do que isso, Elohim é o dono desse negócio de perdoar as pessoas. A Bíblia deixa claro que Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos sejam perdoados. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Deus, preste atenção, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, eu vou repetir, que todos cheguem ao arrependimento. O seu plano para a humanidade espelha o perdão individual e coletivo dos pecados celebrados pelos antigos israelitas no dia do Yom Kippur. Deus tem todo um sistema de perdão no qual Ele tenta nos salvar, não nos condenar. Esse herói bíblico, ao contrário de qualquer outro, ele quer viver contigo e comigo para sempre. Ele não quer que desviemos o foco e desperdicemos nossas vidas em distrações e tentações. Ele quer nos guiar como um bom pai conduz a seus filhos. Embora haja muita coisa misteriosa sobre Elohim, Ele deseja que o conheçamos mais e mais a cada dia. Ele quer que desenvolvamos um relacionamento íntimo com Ele, porque afinal de contas, todos nós somos seus filhos. Você sabia que Elohim te defende? De acordo com a Bíblia, Deus representa a justiça e a misericórdia. Imagine agora todas as melhores qualidades e superpoderes de cada herói reunidos em um só. Esse herói super completo sabe tudo sobre você e preocupa-se com você. Você pode ter a certeza absoluta de que o mal feito contra você não passou despercebido. Elohim é o nosso defensor. Ele é a sua defesa. Deixe-o ser a sua justiça, porque Elohim sempre quis viver junto com a sua criação. Por isso, ele teve um plano desde o começo sobre o que fazer para nos salvar. Quando a raça humana caiu no pecado, quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido, o seu erro os separou de Deus. Mas Elohim tinha um plano. Ele enviaria Deus o Filho, Jesus, que voluntariamente sacrificaria sua vida para tomar a condenação final do pecado, a morte. Em vez de deixar o pecado destruir todo o mundo, Jesus morreu para nos salvar e nos dar vida eterna. O sacrifício de Jesus mostrou que Deus é um Deus de amor, que mostra misericórdia e compaixão onde qualquer outro teria desistido. Mas Deus não desiste de nós. Nunca. O sacrifício de Jesus fez dele o maior herói, o nosso Redentor. O que Jesus fez por nós mostra o quanto Elohim estava disposto a ir para alcançar e restaurar a sua relação com os seres humanos. Não poderíamos fazer isso por conta própria. A morte agora é um inimigo derrotado por causa do que Elohim fez por nós através de Jesus. E quando Jesus estava dando o seu último suspiro na cruz, ele clamou a Deus usando uma forma do nome Elohim. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? A dor que Jesus sentiu feriu Elohim profundamente. O sacrifício de Jesus foi altamente sentido por Deus o Pai. Foi extremamente doloroso pagar esse preço final. E é isso que torna ainda mais significativo que o plano da salvação para os seres humanos não foi planejado de última hora. Em vez disso, esse herói bíblico planejou salvar os humanos da destruição antes da criação do mundo. Após a ressurreição de Jesus, nós humanos não fomos abandonados ou deixados por nossa conta própria. Deus nos enviou o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade que serviria como um consolador e guia enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Ao procurarmos compreender melhor Elohim através do estudo das Escrituras, o Espírito Santo nos guia. Ele nos ajuda a descobrir coisas que não poderíamos explorar sozinhos. E dessa forma, Elohim nos guia através do estudo da Bíblia e da oração e nos dá energias para vivermos uma vida em amizade com Ele, enquanto Ele nos fortalece através do poder do Espírito Santo. Elohim, através do Espírito Santo, nos transforma em seguidores mais maduros do Senhor, refletindo agora o seu amor e compaixão. O mesmo Deus que falou por meio dos profetas, inspirou os escritores bíblicos e ungiu Jesus em sua missão terrena, está pronto para trabalhar em nós e explorar todo o nosso potencial. Elohim trabalha através do Espírito Santo para nos ajudar a ser os heróis que Ele nos chama para ser em nossas comunidades, em nosso mundo. Embora nenhum pai humano seja perfeito, a verdade é que Elohim é perfeito e é o nosso Pai Celestial.
Isso ilustra perfeitamente o que este herói divino sente por nós, os seus filhos. Ele tomou a iniciativa de diminuir a distância que o pecado criou entre os humanos e o seu Criador. A Bíblia está cheia de histórias que mostram como Elohim está à procura de se reconectar com os humanos. Ele entende o que estamos passando. Ele quer nos ajudar, guiando as nossas vidas para que possamos experimentar plenamente a alegria de estarmos juntos dele. Um dos mais intrigantes questionamentos feitos no panorama cultural de 1995 surgiu a partir da música de uma jovem cantora. Em fevereiro de 1995, a cantora americana Joan Osborne lançou uma canção intitulada One of Us. Em novembro desse ano, a canção foi um sucesso tão grande que atingiu o 4º lugar no The Hot 100 dos Estados Unidos, além de receber 3 indicações para o Grammy, enquanto encabeçava as paradas na Austrália, na Bélgica, Canadá e na Suécia. E algumas partes da música dizem o seguinte: se Deus tivesse um nome, qual seria? E você, o que diria diante dele? Se estivesse cara a cara com ele em toda a sua glória, o que você perguntaria se pudesse fazer só uma pergunta? E se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós? Apenas um estranho no ônibus, tentando ir para casa? Depois que a música foi lançada, a Entertainment Weekly a descreveu como espiritual e sacrílega, uma façanha de composição. A música deixou algumas pessoas enfurecidas por causa da aparente irreverência com que fazia perguntas sobre Deus. E parte do motivo pela qual a música se tornou tão popular, entretanto, foram as questões extremamente humanas que ela levantou sobre Deus. Sem a Bíblia para nos guiar, o que nos impede de pensar que Deus pode ser simplesmente igual a nós, humanos, cheio de defeitos e deficiências. Sem a esperança na Bíblia, o horizonte desaparece para nós, humanos. Nós transformamos Deus em quem nós queremos que Ele seja. Sem a orientação das Escrituras, perdemos de vista o amor perfeito de Elohim, sua santidade e o belo relacionamento com o qual Ele nos recebe. A maior chave para uma vida de sucesso encontra-se em aceitar a expressão mais profunda do amor de Elohim, que é vista na vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus se tornou um de nós e mostrou a profundidade do amor de Elohim, pagando o sacrifício supremo para que pudéssemos viver com Deus eternamente. E isso mostra quem Elohim é e mostra como, em vez de ser alguém a ser temido como uma divindade distante e desligada, Elohim é um amoroso Pai celestial. Você aceita o sacrifício de Jesus? O Deus Criador do Universo está do seu lado. Ele sempre esteve. Você ocupará o seu lugar de direito como filho profundamente amado de Elohim? Então me deixe fazer uma oração contigo. Senhor, muito obrigado por seu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor busca nos alcançar. O Senhor quer se revelar para nós, tão pequenos, e o Senhor sendo tão grandioso. Nós te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida e nos entregamos em suas mãos, porque nós temos a plena convicção, a confiança de que o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque o Senhor é Deus e nós não somos. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.